Então, boa noite, mulheres. Estamos aqui, batuqueiras, em mais uma aula do programa de desenvolvimento musical. Hoje, com a aula de História dos Ritmos, Prática Percussiva e Formação de Cortejo, com a professora Rafaela Brito e Karina Oliveira. E temos muitas novidades maravilhosas para contar. E já vou dizer logo aqui no início do vídeo, para todo mundo ficar sabendo. Lembrem que o nosso festival acontecerá dias 5 e 6 de setembro, certo? Dia 5 no GAMI, dia 6 na UERN. E a gente tem uma novidade maravilhosa para contar para vocês. E já fica o dever de casa hoje. Vocês já vão sair com esse dever de casa, que é o quê? Vocês precisam aprender todas as letras de todas as músicas que foram lançadas, certo? É muito simples. A maioria dos jograis autorais, eles têm 1 minuto. Muitas vezes a repetição são quatro frases, outros vai ter uma letra um pouco maior, mas aprendam todos, tá? A gente está montando para apresentar no festival, a gente vai montar um musical, certo? Um espetáculo com todas nós incluídas, e cantando os nossos jograis autorais, certo? Então vai ter a parte tanto de batuque, como a parte de coro, como a parte dos jogos, né, musicais, que a gente já vem trabalhando com vocês. Percussão corporal, novato vai entrar também. Todo mundo, tá? Todo mundo vai poder participar. E não tenham medo, certo? Não fiquem receosas, porque todas estaremos juntas na apresentação, certo? Então, vai ser uma apresentação do Batuque de Mulheres, só que ele vai ter um roteiro, né? E a gente vai ter novos arranjos das músicas autorais. Vai começar e terminar com um cortejo, e durante a apresentação a gente vai apresentar tanto os jograis autorais, como também jogo de movimentação mesmo do que nós fazemos, né? Na hora do coco, a gente vai abrir uma roda de coco. A gente não vai começar todo mundo nos instrumentos. A gente vai estar nas palmas cantando. E aí, quem toca pandeiro, vai tocar pandeiro nessa hora, né? Tem muita coisa pra gente falar das ideias que vieram e vocês também vão poder trazer as coisas de vocês, tá? Mas já saibam disso. Vai ser lindo, já vai rolar ensaio com o instrumento? Sim, vai rolar ensaio com o instrumento, vai rolar tudo. Mas a primeira parte, certo? Que é o que a gente sempre fala lá nas aulas de produção musical. Mas antes da gente tocar, a gente precisa ouvir, certo? E aprender a letra. Aprender o ritmo e a letra no corpo, certo? A primeiríssima coisa a ser feita no exercício para casa. E aí, na próxima terça-feira, eu vou trabalhar isso também. E na outra, e na outra, e na outra. Agora a gente só vai falar sobre isso, né? Porque a gente vai poder compartilhar com vocês também o roteiro que a gente já está pensando e criarmos juntas também. Entre as músicas, a gente vai dividir, né, em atos, né? E vai ser mais ou menos como é o documentário, né? A gente tem o ato um que é o amor, o ato 2 que é a resistência, e o ato 3 o tambor, né? E aí a gente vai mesclar o repertório dentro disso. E além da parte musical, a gente também vai fazer recitação dos textos, certo? Então, quem gosta de recitar poesia, quem curte essa outra parte também, vai poder entrar junto nessa hora. Então, vai ser um espetáculo, né, musical, que ele vai unir a história do Gama e do Batuque de Mulheres através, né, das músicas autorais que já foram criadas pelas próprias alunas, certo? Então, fiquem com essa informação antes da aula para vocês já ficarem com a pulga atrás na orelha. Dever de casa é aprender todas as letras. A primeiríssima coisa, aprender todas as letras e o ritmo. Eu vou fazer um áudio, certo? De WhatsApp com todas as músicas para vocês ouvirem, certo? Para não ter que entrar em nenhuma plataforma, nada. Eu já vou mandar o áudio completo com todas as músicas, a gente faz isso. E vou fazer também aquele do YouTube, que é a música com a letra já, certo? E aí vocês vão em casa já estudando isso e tentem pegar no corpo, certo? O ritmo. Seja nas palmas, né? Seja no
no peito, com a mão aberta, com a mão fechada, né? As profs aqui vão com certeza ficar muito orgulhosas se vocês estudarem bem direitinho os ritmos, tá bom? Então é isso, 5 e 6 de setembro e daqui para lá ensaiar as músicas todas, que aí paralelo a gente vai mandando roteirinho, tudo para vocês ficarem por dentro, tá bom? Então é isso, boa aula. E lembrando, né, dos nossos patrocinadores, o Instituto Neo Energia Coserne, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secult, a realização do GAME, do Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, da Cores que Tocam. E Vale. sim, Taura, não brinque não que tá bem pertinho. Mas não há nada, viu? Não há nada, absolutamente nada que impeça mulheres, quando se reúnem para fazer arte, de realizar seus objetivos. Então, meu amor, simbora. Só isso que eu tenho para dizer. Boa aula, meus amores. Boa noite, meninas. Então, vamos seguindo aqui com essa aula maravilhosa, né? Que a gente vai trazer aqui um pouco de teoria básica para vocês e até para a gente também, que às vezes na correria fica só na prática, na prática. Falo muito por mim também, então a teoria é muito bom para que a gente possa embasar aquilo que a gente fala, né, e faz na prática. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho de polirritmia e escuta, né? Uma experiência sociopolítica através da percussão. A professora Karine e eu, e a gente vai dividir aqui um pouco as falas. A gente pode começar um pouco se relaxando, buscando uma posição confortável. E aí, com essa frase, né, eu convido vocês também a ter uma respiração consciente, né, um alongamento suave na cadeira mesmo. E aí, trazer essa reflexão: qual som te faz lembrar da sua força e da sua ancestralidade? Não precisa responder, é mais uma pergunta retórica, é uma pergunta interna. Você vai alongando, acordando um pouquinho esse corpo, centrando, né? Vamos aqui, a gente tá 7h49 da noite, numa terça-feira, dia 21 de julho de 2026, na aula do Batuque, né? Tô me preparando para isso. Então, inspira, puxa o ar. Organiza esse corpo, expira. Até quem tá deitado dá para fazer, tá? Então, se tá deitado aí, tenta, mesmo deitada, a respiração é até melhor quando você tá deitada, porque aí você respira, o diafragma ele vai enchendo, você vai percebendo ele enchendo, né? A barriga vai enchendo quando inspira e quando expira, quando solta o ar, a barriga vai secando, certo? Que é a respiração da criança, a respiração de quando a gente está deitado é a melhor respiração que tem. Então, enche o diafragma, inspira, enche a barriga e expira, secando a barriga. Faz lembrar a força que eu tenho. Qual som, qual música, qual toque, qual instrumento lembra a minha ancestralidade? Quem acredita em ancestralidade? Quem acredita nas que vieram antes da gente? Qual o som? É o som da panela da minha mãe na cozinha, né? É o som de uma caixinha de fósforo balançando, batucando. É o som da cantiga de Niná. Um som que remeta essa sua força, essa sua ancestralidade. E com isso, né, a gente vai se preparando para ouvir um pouco, entender um pouco sobre o que é polirritmia. Vocês lembram que quando a gente está tocando, eu falo, se concentre no seu som, né? A gente está fazendo batidas diferentes. Eu digo, fica aí com o seu som na cabeça, que outra pessoa vai fazer um outro som, mas dentro do mesmo tempo. Então, vem aí para a gente o nome que se dá, né, a tocar de forma, né, frases diferentes, mas dentro de um tempo, que é a polirritmia, que é a execução simultânea de dois ou mais padrões rítmicos diferentes, onde as batidas se sobrepõem e entram em conflito, né? Então, a gente, para quem nunca tocou, para além de estar ali trabalhando com a coordenação motora, daquelas batidas repetidas, já fica assim, meu Deus, que conflito, né? O surdo está fazendo tum-tum, o repique tá, A a, caixa tá a caixa virando. tá virando na levada, o ganzá tá chacoalhando, então é mesmo que aquele conflito, mas um conflito dentro de um andamento, onde tudo tem uma função, e o nome que se dá a esse conflito é a polirritmia, né? Então, onde as batidas se sobrepõem, entram em conflito, e em vez de se alinharem perfeitamente, né? É uma técnica muito comum que é usada nos instrumentos de percussão,
principalmente nos estilos como ritmos africano, o jazz, né? A música erudita e contemporânea também. Então, é onde a gente vai entender o porquê daquilo, né? Quando a gente está tocando ali, cada batida é diferente, mas dentro de uma pulsação, dentro de um andamento, a gente vai criando aquele som conflituoso, mas ao mesmo tempo a gente se entende. E depois a gente consegue seguir e dizer, nossa, que gostoso, que E uma legal. harmonia, né? Vai criando. E às vezes um instrumento, ele pode ser polirrítmico, né? Um instrumento só, como o timbal, né? O timbal eu toco aqui, eu posso tocar na mão esquerda, eu posso levar aqui um andamento na mão esquerda e à direita eu posso fazer outra virada, né? Outro toque. Então, assim, existem instrumentos que por si só eles já são polirrítmicos. Exatamente. Deu para entender as alunas, mais ou menos, o que é polirritmia? Pauli vem de muitos, né? O próprio nome já diz. Muitos e ritmia, vários ritmos. Polirritmia. Conseguiram compreender quando a gente está naquele conflito ali, tá, tum, papapá, mas dentro do andamento, que eu digo, segure, fique com sua frase na cabeça, que é o que você vai estar se sustentando. Parece caótico, né? Mas É um som organizado, né? Mesmo em conflito, às vezes. Continuando com a polirritmia, né? Ela é um elemento estrutural fortíssimo na música de matriz africana, né? Afro-caribenha e afro-brasileira. Por exemplo, na bateria, é uma habilidade muito comum e exigida dos músicos para que consigam executar ritmos distintos simultaneamente com as mãos e os pés. Imagine que na bateria você está tocando aqui em cima e embaixo, e cada membro do seu corpo, tanto superior ou inferior, está tocando num tempo diferente, está tocando uma frase diferente dentro de um tempo. Então, a bateria é um dos instrumentos assim mais desafiadores, né? Que não é muito fácil, mas é muito gostoso quando você encontra, né, essa divisão e essa percepção sonora que assim é incrível, né? Você desenvolve o seu cognitivo, o seu psicológico, o seu físico também. Então é um dos instrumentos assim principais assim, que a gente consegue encontrar sonoricamente falando e de forma a se organizar, né, os tambores, os timbres, essa polirritmia. eu vou até um pouco mais além, né? Para a nossa realidade do batuque de mulheres. É, os abês, né? Que é aquele instrumento com a cabaça, com as miçangas. Às vezes, é normal a gente ter dificuldade de tocar, dançar, cantar, né? Então, ele é um instrumento que desafia muito, porque ele é mais performático, cênico. Então, às vezes, você está tocando aqui, fazendo movimento, e os pés já estão em outro movimento, você já está fazendo uma coreografia, já está para um lado, enquanto o AB está para o outro. Os surdos também fazem muito isso da coreografia, né? Que é juntar, porque o nosso corpo ele é ritmado, nosso movimento também é ritmado. A gente também produz música, o nosso corpo também produz, né, movimento ali ritmado. E aí, quando a gente junta do instrumento com o nosso corpo, também faz esse efeito da polirritmia, né? Essa junção dos movimentos. A gente vai passar um videozinho aqui que a professora Karina pesquisou e trouxe para a gente, muito interessante, para vocês perceberem um pouco sobre essa polirritmia, né? Essa diversidade sonora que a bateria traz, que o tambor traz também. Agora foi. Aproveite essa experiência. A música é uma ciência. Eu e tudo. Vai cair. Eu não regalei. Música lá atrás. Tanto o baterista a caixa marcando, como
esquerda e com a direita a baqueta fazendo pelos outros tambores. Pode dar uma Foi, tá, ele foi outro. O que acontece? Aí eu vou botar a casa da mesa. Casa da mesa. Parece meio caótico, né? Parece que dá um nó no juízo, mas no fim eles estavam tocando, estavam fazendo esse experimento sonoro, né? E eles estavam ali numa certa harmonia entre eles, mesmo na desarmonia. E só para falar assim, que como, deixa eu ler aqui, agora sim, zoada. Zoada. Assim, só Zoada. para deixar bem explícito, né? Eu sou educadora já há um tempo e a gente trabalha no projeto Batuque de Mulheres também há um tempo, e eu quando busco as minhas referências, eu busco por mulheres, mulheres negras. E aí esse vídeo ele veio assim, depois de muita pesquisa, depois de muito tempo que eu estava procurando mulheres tocando, mulheres negras, nanana, e assim, a importância da gente produzir o nosso conteúdo, né? Não tinha, assim. Obviamente que eu não tenho os recursos de quem, sei lá, pesquisa isso há muito tempo, tem a fulana de tal, não sei o quê. Não, foi meio genérico assim, que é o que o povo acessa, que é o que a gente acessa. E o que está mais acessível são homens brancos, né? São homens tocando, homens brancos. Mas é isso, eu acho que o conteúdo ele é rico e dava para perceber, né? Que na mão esquerda o baterista está marcando ali a caixa e a direita está marcando outros tambores, né? E a mesma coisa o djembe, a mão esquerda ou a direita fazendo um som, enquanto a outra estava ali brincando, né? Isso a gente trouxe mais para trazer essa ideia Da de polirritmia polirritmia. em si. E a polirritmia improvisada, né? Eles estavam seguindo uma harmonia, um improviso deles, se encontrando dentro de uma batida, né? Nessa troca percussiva com vários timbres, né? Tem os pratos também que estavam entrando ali, ressoando o seu timbre. Então, é um dos instrumentos que eu adoro, assim, que eu amo, que é a bateria também. E Camila, baterista, está aí também para dizer. Eu ia só acrescentar que assim, o comentário, né, de Lilian, zoada. Na verdade, assim, zoada, a gente identifica mais zoada do meio pro final, né? Mas do meio pro início, você percebeu que era uma coisa mais leve, Liliane? Que essa ideia de zoada era mais tranquilo? Porque, assim, não é... o que nós fazemos no batuque já é polirritmia, entendeu? Então, assim, só para você entender que existem são níveis, né? São diversos níveis de dificuldade, digamos assim, né? Como se fossem fases, né? E aí você vai. Foi incômodo o tempo todo. Não, nenhuma leveza, beleza. Ali no início, Isso é, né? Se você isso é for muito ver, relativo. quando eles começam ali, começa só primeiro uma marcação, né? Num cobel, no só o pem, 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 pem. Aí depois que as coisas vão entrando, e aí depois fica um virtuosismo mesmo de para eles mostrarem, né? Mas sempre dentro de um andamento ali, né? A gente percebe. Eu acho assim que a gente é muito relativo essa ideia de zoado, né? A gente está acostumado com a música erudita, europeia, né? E o jazz, por exemplo, quando vem, que rompe tudo isso, que traz essa ideia de zoada mesmo, Caos, né? de caos, isso causa um estranhamento, né? Nosso ouvido não é trabalhado para isso, não é?
Mas ao É aquela. mesmo tempo, se você pegar, Liliane, eu não sei se você chegou a ouvir desde o início, né? Que a gente vai, a tarefa de casa vai ser estudar, e aprender todos os jograis autorais e as músicas que o Batuque de Mulheres já lançou, porque nós vamos montar um musical para apresentar no festival. Então, lá nos álbuns, eu estava ouvindo agora, você consegue identificar essa polirritmia entrando, né? Porque tem Uhum. músicas que a gente começa primeiro só com um surdo. E aí depois a gente acrescenta a caixa, né? Primeiro a gente começa assim, tum, 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 tum. Aí depois entra a caixa. Aí vai virar um tum, tá, tum, tá, tum, tá. Então a gente Já dentro do acrescentando elementos, certo? Isso. Então, E só para para você muito entender que, assim, que o que nós fazemos já é polirritmia. A gente mostrou aqui já uma é coisa zoada. ao extremo, né? Isso, foi só uma referência para Isso. ter essa noção de uma zoada organizada, né? Com diferentes timbres ali tocados, né? Onde está envolvendo o pulso, né? Que é essa marcação, que é o que a gente faz um surdo, né? Que é o coração do nosso ritmo. E o timbre, que traz, cada instrumento traz um timbre também, né? E a altura, para a gente entender a diferença entre pulso, timbre e altura. Aqui no nosso. Que é o básico, né, da teoria musical. Acho que Ui! Camila vai se aprofundar um pouco mais, né, nas aulas, mas a gente vai trazer mais esse conceito para um exercício no final da aula, misturando a polirritmia, né? Trabalhando mais a polirritmia. Essa imagem do coração, né? É bem didática mesmo. Quando a gente pensa em pulso, eu falo sempre com os meus alunos, né? Para criança a gente tem que materializar. Não só para criança, mas para a gente também. Eu adoro aulas bem pedagógicas. E aí eu sempre digo, ó, pega os dois dedinhos e bota aqui no seu punho, né? Na lateral do punho, aqui abaixo da dobrinha, na lateral, se a gente silenciar um pouco, a gente vai conseguir sentir a batida do nosso coração, né? A gente vai conseguir sentir o sangue O som. pulsando aqui, né? Tanto que para muitos isso aqui não é nem punho, é pulso, porque ele está tão ligado, né, ao o coração, a esse bombeamento aqui, né, do sangue, que e tem outras partes, né, na jugular também, quando tem acidente, alguma coisa, a primeira coisa que os paramédicos fazem é, vamos checar o pulso, né? Ah, aqui Então é tá algo. bem mais forte, realmente. Jugular. E aí é algo que está com a gente desde o nosso nascimento, né? Se parar de pulsar, já era. Então é algo que quando a gente leva para a música, é muito instintivo até. Só que a gente precisa materializar isso, né? O que é? O que é e como identificar. Como quando a gente diz segura o andamento, marca o pulso, né? Que é a perninha. Vamos se movimentar. Tá com o tambor e tá com a perninha, ó. Direita, esquerda, direita. Não é uma. Até a marcha, né? A marcha dos militares lá, sei lá. Eles fazem essa marcha tum, 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 que é para marcar esse pulso. Então, quando a gente diz movimenta o corpo para facilitar, é movimento para achar esse pulso coletivo. Porque também não adianta eu encontrar o meu pulso, aí Rafa encontra o dela que é mais agitado, aí Camila encontra o dela que é mais agitado ainda, aí fica cada um no seu pulso, cada um na sua viagem, e cria realmente essa polirritmia nível hard. Então, no batu, quando a gente diz marca o pé, é para encontrar um pulso coletivo, né? Um pulso em comum. Então, pulso ou pulsação musical é a unidade fundamental de tempo da música, é o que marca o tempo, né? Na percussão, ele funciona como um coração, uma batida regular, constante, sem variações de velocidade, que serve para organizar os ritmos. Como o pulso funciona na percussão? A base da música. O pulso é constante e sustenta o ritmo, mesmo quando ele varia. Mesmo se eu quiser improvisar, né? Eu estou ali na marcação, né? Eu estou aqui no pulso, mas eu posso entrar improvisando no contratempo ou brincar dentro daquele pulso, né? Para não perder. A função do percussionista quando eu e Rafa, né, a gente trabalha muito com percussão,
em bandas e tal. E aí o pessoal sempre diz: Ó, vocês começam, marca o pulso. Vamos seguir. Uhum. Retornando, né? Estava falando que a gente trabalha com percussão na noite, nos barzinhos, né? Nos grupos. E aí a função da percussionista é sempre essa, né? De manter o andamento, manter a marcação, manter até a velocidade, né? Vamos lá, acelera, aí acelera a percussão, acelera a bateria, né? Quem está segurando ali o pulso. Criança, quando criança, a gente aprende o pulso até de forma natural, né? Quando o primeiro parabéns para você, que a gente canta, a gente marca o pulso logo aqui, né? Parabéns. É muito difícil a gente sair do andamento, porque a gente está cantando e está aqui, ó, marcando o pulso. Então, essa marcação primordial é o que segura a levada da música, é esse pulso. E aí, esse pulso, ele não está visível, não vai ter lá. Pode ser que seja proposta, né? Mas só se for realmente proposta da música, a proposta daquela formação, ter alguma coisa, pá, pá. Mas geralmente é invisível, né? Quando a gente está tocando, a gente tem a marcação daquela velocidade. Quando a gente começa no apito, na regência, que eu digo, ó, o apito, ele vai marcar esse pulso, vai marcar a velocidade. Então, preste atenção no apito. As 4 apitadas que eu dou, ou que a professora Rafa dá, não é só para dizer 1, 2 meses já. Preste atenção na velocidade do apito. Se for pi, 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 tum, dum, dum, tum, dum, 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 dum. Mas se for pi, ti, 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 tum, dum, dum, tum, dum, dum, tum, dum, dum. Então a gente tem esse ponto favorável aí, né? Ainda tem um apito que vai dizer qual é o andamento que a gente vai entrar. Então, geralmente, quando não é grupo assim de cortejo, não é batucada, é o baterista, é percussionista, é alguém que está ali marcando ali com a baqueta. Vamos lá, vamos começar. No cortejo popular, o pulso é o que garante que dezenas de mulheres consigam caminhar e tocar em sincronia perfeita, certo? Então, às vezes, até o movimento do nosso corpo está marcando. Às vezes, não, o movimento do corpo marca o pulso. Cristina Gari, quando está tocando o surdo dela, que levanta a baqueta, que faz uma performance, que movimenta, ali ela já está dizendo a velocidade que ela está tocando. As outras podem se referenciar, então, observar, é essa velocidade. O Ganzá, né, está marcando aqui também o pulso através do corpo. Então, o corpo traz essa fala também, né? Essa marcação. E aí, quando a gente fala, né, meninas, se mexam, né, tente marcar no pé, porque o corpo ele é esse regulador mesmo do movimento. Não tem como você tocar muito duro ou parado, porque aí você perde esse andamento, você perde esse gingado, essa força de estar segurando ali, principalmente em cortejo, né? Em cortejo a gente vai andando e vai tocando e vai tentando encontrar aquela pulsação juntas, em conjunto, em cada passada, né, em cada elemento dessa sintonia, corpo, instrumento. E dos elementos e ferramentas que a gente usa, muita gente usa, né? A gente nunca usou no batuque, Isso usa mais em gravação de estúdio, é, né? que é o metrônomo, né? Que é esse dispositivo que emite pulsos sonoros ou visuais em intervalos regulares, marcando o andamento ou a velocidade de uma música. E ele mede o tempo em batidas por minutos, que é o chamado BPM, né? Batidas por minutos. Se a gente for parar para pensar como é que a gente faz o samba reggae, tudo, quantas batidas por minuto ali, né? Dentro daquele andamento a gente faz, né? Se a gente for parar para pensar quantas batidas por minuto a gente faz no corpo, né? Então o BPM, ele é o que regula isso, né? A batida por minuto. Então quando você está em estúdio gravando, é tudo ali cronometrado, pessoal, ó, é tantos BPM. Isso é o que regula a velocidade da música, se ela é mais lenta. Ó, não sei quantos, 500 BPM, né? Vai ser aquela 500 velocidade. ppm pode nem vai conseguir, amor. Só se você for extraterrestre. Né? Então eu sou, porque eu Mas ando em 500 BPM, eu acho. não, não, Tô mas assim, é brincando, brincadeira. tô A gente exagerando até assim, pode só botar para. 500 BPM e depois fracionar, só que vai virar uma loucura, vai ser Não, muito doido. então 10 Mas BPM, né? Pode falar, Camila. só para acrescentar, quando a gente. Os ETs ouvindo, eu mesma não, essa Tauro não existe, não. Eu mesma não. Vai ser difícil até para os ETs tocar no BPM 500.
Mas eu posso fazer na aula que vem, eu posso mostrar, eu e Vitória, a gente pode mostrar o que seria 500 BPM e o que é mais ou menos uns 140, 100, 110, que é o que a gente usa normalmente. Mas assim, né, não é que a gente usa normalmente, mas é que vocês vão perceber nas nossas gravações, a gente vai ali dos 70 até os 140, mais ou menos. E o BPM, né, conforme a gente falou lá na aula de produção musical também, quando a gente abre, né, a workstation, né, o programa lá que a gente vai usar, lembra que a gente falou que tem o tempo, né? E aí o tempo da música lá em cima, onde a gente vai marcar, é exatamente o tempo do BPM da música. Porque o que que acontece? Quando nós tocamos no mesmo BPM e gravamos camadas em cima de outras camadas no mesmo BPM, funciona, né? É uma gravação multicanais, porque são mais canais sendo gravados, só que no mesmo BPM e não necessariamente todas tocando ao mesmo tempo, uma de cada vez. Só que o que permite que eu consiga aproveitar alguma gravação dessas para usar no programa, na música, é justamente porque tocamos todas no mesmo BPM. E aí a gente consegue, no programa, fazer o exercício da polirritmia que a gente falou no início da aula. Então, na próxima aula, dá para mostrar direitinho um arranjo polirrítmico do batuque para vocês entenderem. Entrando primeiro o bumbo, depois a caixa, depois os abéis. Aí vocês vão conseguir ouvir isso direitinho, certo? E o BPM, ele tá Perfeito. em tudo. Perfeito. E isso facilita o trabalho de quem vai ali montar a música, né? Quem vai montar faixa por faixa. Tá aí Vitória, que sofre. Vamos gravar Costura, agora né? o tambor, vamos gravar não sei o quê. Aí tem o fonezinho. A gente fica de fone ouvindo aquela batidinha. Tic, 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 que é para tentar seguir, né, o que já foi gravado. Dentro do andamento para poder colar, né? Eles fazem uma cirurgia e vai colando um no outro. E para as meninas que entraram agora, que são novas, né, no batuque, é um exercício muito tranquilo que a gente faz com ouvindo o metrônomo nas gravações. Porque são várias mulheres gravando ao mesmo tempo, então não ficam todas de fone. Ficam quatro, cinco, e sempre eu ou Vitória a gente vai reger ali, né, o tempo para vocês entenderem. Então, se vocês não estiverem de fone, vocês vão estar vendo a minha mão ou a mão de quem está regendo. Vai ser água para lavar o coração. Tá, 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 deixa que a vida escorra de emoção. Tá, tá, tá. A gente vai sempre estar ali direcionando vocês para o pulso. Isso aí. E seguindo aqui, né, a gente vai para o timbre, né, que também é um dos elementos musicais, que eu acho que a gente até falou no primeiro dia de aula, para identificar os tipos de instrumentos e seus sons, né? O timbre, ele é a identidade ou impressão do som. É a propriedade que permite distinguir duas notas idênticas, né, da mesma altura e intensidade, tocadas por instrumentos diferentes, como o violão e o piano, o surdo ou o repique, né? O timbre, ele é essa característica que nos permite reconhecer se a voz é suave, se é áspera, se é metálica ou aveludada, né? Por exemplo, o surdo, ele tem um som aveludado, né? Um timbre de altura mais baixa. Não baixa por ser baixo de volume, mas baixo pela altura dele, entende? Pela Já frequência, né, amiga? Na outra aula a gente viu isso. Elas já estão sabendo que quando a gente fala de altura, nós estamos falando de exatamente, hertz, ou seja, da frequência. Então vai lá para aquele espectro, né, que nós mostramos, que onde ficam, né, dentro dos 20 aos 20 mil hertz, onde ficam os instrumentos, né? E aí a gente consegue identificar direitinho essas alturas tonais de cada instrumento, que é o que vai dar a propriedade, né? O timbre. Né? exatamente. Então, só para complementar também, o surdo, você mencionou, né? O surdo ele tem um som aveludado quando tocado no coro, no centro, né? Isso, Mas o mesmo surdo pode ter também um som transiente, que é um som mais agudo, se a baqueta for tocada no aro do instrumento, né? exatamente. Então são diversas possibilidades no mesmo instrumento. Exatamente. E aí a gente vai para o timbre, né? Brincando dos sons mais metálicos, que vem a caixa, que vem o repique, né?
que vem um timbal, ele tem um som de altura mais alta, né? A pele ali com aquela que não é tão áspera, mas nem é aveludada, né? Mas é uma pele de pele sintética, né? Mas tem, por exemplo, na caixa, existe, quando a gente vai comprar a pele, tem as peles mais ásperas, porosa, né? Que aí tem vários tipos de pele, que é muito legal. Quando eu fui comprar a pele da minha caixa, o cara falou, tem uma pele porosa, ele tem uma identidade de timbre diferente, é mais resistente. Eu falei, nossa, que legal, nunca tinha visto falar. Então, assim, tem uma variedade, né, de identidade, de timbre dentro das peles dos instrumentos, né? O que traz essa identidade dele, né? Então, fisicamente, quando o instrumento emite um som, ele não produz apenas uma onda simples, mas uma onda principal, acompanhada por várias outras vibrações secundárias, né? Frequências múltiplas, chamadas de harmônicos, né? O timbre é um exercício básico, né, para identificar a questão da identidade sonora, a questão do timbre. Se eu fechar o olho, sei lá, um instrumento vai tocar Parabéns para Você. Eu consigo identificar que instrumento é esse, lógico, pelo meu conhecimento prévio, né? Eu vou saber que instrumento é, mas também pelo timbre, pela identidade. Parabéns para você no piano, vai ser diferente de parabéns para você na escaleta, que também é de tecla ali, mas tem um timbre diferente. Boa. Ou do violão para guitarra. Ah, eu fechei o olho, parabéns para você no violão. Aí vai, Vitória, parabéns para você no baixo, na guitarra. Então eu já vou conseguir identificar a diferença. Isso é o que é Exatamente. o timbre, né? Eu sei que um instrumento tem um som diferenciado daquele outro através da identidade dele. Por exemplo, no violão, a gente tem timbres diferentes quando a gente toca um violão de cordas de nylon e quando a gente toca um violão com cordas de aço. É o É mesmo totalmente instrumento, diferente, né? A porém, experiência, assim. exatamente, o som é Inclusive, diferente. né, meninas, essa coisa da identidade também é as sensações que o som nos Nos traz. traz. Porque essa coisa da identidade é justamente vamos chamar assim, de a energia, né, da situação, né? As pessoas têm suas energias, né? Para quem acredita que somos feitos, somos energia. E o instrumento é a mesma coisa. E eles passam determinadas. Tanto a gente consegue enxergá-las, entre aspas, com os ouvidos, nessas paisagens sonoras, um violão, ele tem uma sensibilidade diferente da guitarra, apesar de ser Uhum. instrumentos de 6 cordas, mais ou menos parecidos, né? Mas não tem muito a ver com o sentimento, né? Então eu complemento isso, que o timbre, ele realmente é é a característica principal, assim, que vai vir desde o material que ele é feito, né, que o instrumento é feito, se ele é elétrico, se ele é acústico, se ele é de tocar, se ele é de tocar corda, se ele é de bater, né? É legal vocês trazerem isso também porque tá sendo falado pela terceira vez nas aulas sobre esses conceitos, mas que são conceitos que a gente vai sempre falar. Então é Exatamente. super importante a gente sempre mencioná-los. E É reforçá-los, interessante você né? falar isso do enxergar o som. Existe uma condição neurológica humana chamada sinestesia, que você consegue. Tem pessoas que têm essa condição que conseguem ver formas geométricas, figuras, formas visuais, cores, né? Ah, um som mais agudo tem a cor tal, né? Relaciona, associa a Uhum. cor e a figura, né? A sinestesia. E tem exercícios que buscam isso, né? Exercício sinestésico, né? De fechar o olho, que som. Isso que a gente fez no início, né? Qual o som que remete à sua ancestralidade, o que é que ele traz, o som da panela. Então é algo. A música é sinestésica por si só, né? E traz memórias, né? Os timbres, o som da nossa mãe, a voz da nossa mãe, que é uma voz que você, onde você escutar, você vai saber que é sua mãe, né? Vozes, sons, imagens, cheiro, tem som que traz um cheiro muito poderoso, né? Então é sobre isso, né? Timbre é a identidade, né? Que nos recorda, que nos traz para aquela lembrança de algo, ou de um som, ou de uma imagem, de um cheiro. Então a gente já nasce com o nosso, por exemplo, a voz, né? A gente já nasce com o nosso timbre, né? E dentro da voz também vem trazendo aquele estudo de quem é, por exemplo, eu sou contralto, né? Que é uma voz que nem é muito grave, nem é muito aguda, ela tá ali no meio. Aí tem o soprano que já fala mais assim, já é um timbre mais agudo.
né? E tem os mezzo-soprano. Então, assim, é uma variedade muito grande, Que né? já entra aí De na altura, identidade né? que já entra na altura, né? E aí a gente falando, né, da voz mais agudinha, a voz mais grave, e como vocês também já acessaram esse conteúdo, não só nas aulas teóricas, né, aqui as aulas online, mas também nas aulas práticas a gente fala muito isso. A divisão de naipes, né? Vamos dividir os instrumentos pela altura deles. Os mais agudos na frente, os mais graves atrás, ou então os instrumentos da mesma classe ali, os ganzá juntos, os AB juntos, tem um porquê, né? E aí, na música, a altura é um aspecto sonoro que se refere à forma como o ouvido humano percebe a frequência fundamental dos sons, o tom, onde as baixas frequências são percebidas como sons graves, tom grave ou baixo, e as mais altas como sons agudos, tom agudo ou alto. É muito comum a gente relacionar a altura com volume, né? O volume sonoro. Baixa aí, está muito alto, né? Toca mais. Cuidado com a altura do que você está tocando, quando na verdade a gente está falando do tom mesmo, né? Uma perguntinha básica, só para ver se vocês estão acordadas. No batuque de mulheres, entre a caixa e o surdo, qual é o instrumento mais alto, mais agudo? Vou dizer o nome, hein? Minha não, peraí, alguém vai ter que dizer. Peraí, no chat. Duas pessoas comentaram, três, quatro, todo mundo botando. A caixa, prof. Nota Tá. 10. Tirou 10. Tirou 10. Tirou 10. É algo que já está intrínseco ao nosso conhecimento, porque a gente já está no batuque, vivenciando isso nas aulas teóricas, vivenciando na prática, já está assim, né? A altura, timbre, espero que esteja. Se não tiver, tirem dúvidas, falem, tá? Não estou entendendo nada, isso não faz sentido para mim, mas falem, tá? Porque eu já sei que vocês estão arrasando. Quando a gente vai para as aulas práticas, vocês já falam que só. Aqui nas aulas online, vocês ficam morrendo de vergonha. E aí, alguns exemplos práticos, né? Instrumentos de corda. O violino é capaz de produzir notas muito agudas, enquanto o violoncelo, que é aquele grandão, né, que toca em pé, pode tocar notas mais graves. São instrumentos de corda, tem mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo formato, só que a estrutura, né, o tamanho, vai ali induzir a altura dele, né? Porque a caixa acústica do violoncelo é maior, permite variar, né, mais a questão da altura. Quando o corpo é maior, o som se propaga de forma também maior, né? Igual os tambores, né? Tem Mais uns tambores grave, né? Porque a mais onda graves. sonora vai ser enorme, Exatamente. né? É o que a gente chama da caixa. A caixa acústica, não é que você bate ali, ela ressoa. Instrumentos de sopro, o trompete projeta notas altas, enquanto o trombone pode tocar notas mais graves. E a gente já tem também o exemplo de tamanho, né? Interferindo na altura. E a voz humana? A voz humana abrange uma ampla gama de alturas, desde notas graves no baixo até notas agudas no soprano. Lá com a professora Renata, quem participou do início das aulas de canto, ela fez essa divisão na prática, né? Ah, vamos aqui, vamos canta um trecho da música, vamos ver quem é soprano, quem é contralto, né? E aí a gente conseguiu identificar. Mas por quê? E ela falou na prática, né? Ó, a altura é isso, cada voz tem seu timbre, né? Tem sua identidade, e aí uma é mais grave, outra é mais aguda. Então é mais para a gente reafirmar esse conceito e evoluir cada vez mais, né? E mais uma vez reforçando, a altura não é volume, né? E, por exemplo, às vezes quando a gente tá tocando, que eu digo, meninas, aí eu vou fazendo assim, né? Como se fosse um termômetro de velocidade para baixar, e às vezes vocês baixam a altura. E eu tô dizendo, às vezes é o andamento, a gente fica naquela brincadeira. Baixa o volume. Volume, altura, né? Velocidade. Então, realmente confundem. Às vezes, quando você diz, vamos tocar mais alto, aí é altura ou é velocidade? Aí a gente. Para intensidade, eu não sei se vai ser o próximo que vocês vão passar, mas a gente fala forte, né? Médio, Isso, fraco. É isso que a gente usa na linguagem musical para a parte de intensidade, que é o que intensidade. popularmente a gente conhece como volume e chama Isso. também alto e baixo, mas não. É forte, fraco, né? Aí depois tem outras nomenclaturas, piano, Sim,
Tocar Pianíssimo, pianinho. pianíssimo é uma coisinha, é um levíssimo, é uma delicadeza, é uma pluma tocando uma caixa, né? Mas E aí são, vem depois o forte, né? O fortíssimo. são termos italianos, né? Que vem aí também a questão do surgimento das notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol. Tem da capo, que a gente usa muito, da cabeça, do início, né? São termos que a gente vai aprendendo também na prática. É, Mas hoje a gente trouxe realmente só esses três pilares, certo? Porque a gente sabe que uma aula vai complementando a outra também, e na Exato. aula prática a gente também vai colocando isso em xeque, né? Vai trabalhando. E aí, para fazer uma retomada do que a gente viu estudou dos até. três pilares do som, o pulso, o coração do ritmo, a batida constante que guia o cortejo inteiro. Pode ser rápido ou lento, mas é sempre o nosso guia firme. O timbre, a personalidade, a cor de cada som é o que faz o chocalho soar diferente do tambor, ou a colher de pau soar diferente do pote. A altura, diz se o som é grave, como o trovão, como as alfaias, os surdos, ou agudo, como um apito ou um gongo metálico, um agogô. A gente vai passar um vídeo rapidinho, que é de um exercício que a gente vai fazer agora. E aí, enquanto a gente vai colocar o vídeo, a gente vai dar 2 minutinhos, o máximo, que é para vocês pegarem aí na casa de vocês dois objetos. Pode ser uma colher de pau, pode ser um copo, dois objetos com timbres diferentes, um agudo e um grave. Pode ser? Que dê para bater, que dê para usar ele como baqueta, vamos dizer assim. Não pegue nada que quebre, Um copo se de vidro, por exemplo, não precisa. Pode ser de é alumínio, a um copo de caneca. plástico, dois objetos, certo? E a gente vai precisar, perfeito. Quem tiver próximo aí. O exercício que a gente vai fazer vai mostrar nesse vídeo aqui. A gente vai ouvir. É um vídeo em espanhol, tá? Mas a gente vai precisar entender o que está falando, não. Só ouvir o som do exercício, certo? Eu adoro Deu esses para ouvir. videozinhos. Então, é um exercício que traz algumas figuras musicais. Não sei se Camila já está inserindo a questão do reconhecimento das figuras. A gente Vai vai mostrar. ser o futuro, mas tá chegando. Pronto. Cada figura dessa, ela tem um tempo, certo? Então a gente tem a semínima, que é essa primeira figura do lado esquerdo, que é só uma bolinha com uma hastezinha subindo. Vamos dizer que ela vale um tempo, um segundo. Uma batida pra gente. E essa outra, acho que no vídeo deu para perceber, mas estava com um pouco de delay, né? A gente manda no grupo para ver melhor. E essa outra, ela vale a metade da primeira. Duas juntas, né? Duas, é porque não dá para ver aqui do lado esquerdo. Ó, aqui vale um segundo, uma batida. Eu vou bater aqui. É a semínima, um tempo. Então, aqui do lado esquerdo, ó, os dois primeiros tempos seria tá, tá. Aí a semicolcheia vai ser tá, tá. São duas, tá? Tá, 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 tá. Aí a quarta figura. Tá, 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 tá. Então é tá, 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 tá. Certo? E aí sucessivamente. Um tempo, aí vai duas batidas, quatro batidas, uma batida, quatro, duas, uma. A polirritmia, quando a gente trabalha no tambor, no djembe, Conga, na conga, no ba- timbal, geralmente a mão esquerda toca uma coisa, a direita toca outra, né? No início da aula a gente, inclusive, falou sobre isso. Então, aqui, por exemplo, lado esquerdo, como se minha mão esquerda tocasse, né, uma coisa e a direita tocasse outra, mas elas se complementam. Isso nosso cérebro buga assim, dá um nó.
tudo bem, não vai dar certo de primeira, mas a gente vai fazer o exercício. Não precisam também abrir o som de vocês, tá? Mas eu queria dar 5 minutinhos para a gente testar esse exercício, cada uma na casa de vocês. Pega o mais agudo, o objeto mais agudo, na mão esquerda e vamos testar só o da esquerda, que vai ficar assim. Vou testar com a chave do carro aqui. Não sei se vai dar para ouvir no tempo que eu vou tocar, mas vai ficar tá, 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 tá. Deu um delayzinho, mas deu para entender? Vamos só se apegar à quantidade de bolinhas que tem em cada figura, né? A primeira tem uma, aí depois duas, é a quantidade de batidas que a gente vai fazer. Tá, 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 tá. Deu pra ouvir todas as notas? Deu, é porque E eu estava batendo e falando, acho que É, ele você não tava batendo. liga. Aí acho que. Tenta fazer aí, só falando. Tá, 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 tá. Isso, agora deu, amiga. Deu certo? Isso aí. Pronto. Isso é com o lado esquerdo. O lado direito, ele já vai dobrar um pouquinho mais. Tá, 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 tá. Certo? Geralmente, ai, como é horrível esse negócio online. é, na aula Mas eu vou prática. mandar o link do vídeo e vou mandar essa imagenzinha para a gente ficar treinando em casa. Isso é um exercício para quem toca caixa, é maravilhoso para a gente aprender. Quando a gente diz acentua mais a direita, bate, sei lá, a esquerda está marcando, a direita vai fazer duas seguidas. Quem está tocando caixa, quem está querendo aprender caixa, Cristina Gari que pegou a caixa, de Tiele também, né? As meninas que estavam na última aula ali. Diana também, que estava na caixa. De Tiele. E aí a gente exercita muito isso, né? Ah, é um motorzinho aqui. Mas vai ter uma hora que o motorzinho da esquerda não vai fazer o mesmo da direita. O da direita está fazendo uma coisa, o da esquerda está fazendo outra. Então, esse é um exercício inicial, certo? E aí, na prática, a gente vai botar para torar. E aí vocês podem treinar em casa, viu? Cris, Diana, pega. Se conseguirem comprar duas baquetinhas daquela de madeira, que tem uma cabecinha na ponta, que é baqueta de bateria, seria bom para ficar treinando. Porque principalmente é a acentuação, né? Que a gente tava fazendo lá no samba reggae, no corpo, da acentuaçãozinha. Então é um exercício legal para vocês entenderem como é que funcionam as figuras, né, musicais. E como é que cada batida daquela que a gente for fazer, a gente pode desenhar isso aí para vocês ficarem treinando em casa, né? Eu vou mandar o vídeo agora, tá? No grupo. E aí vocês pegam o vídeo e ficam assistindo e tentando. É uma brincadeira bem legal. Tem vários videozinhos desses bem legal que a gente dá para ficar tendo uma noção, assim, de como funcionam as batidas, né? Exercitando mesmo. Aí, complementando aqui, o, como que a gente estuda isso, certo, meninas? Lembra que a gente falou sobre o BPM, sobre o tempo da música, a pulsação? Pronto. Quanto mais rápido, mais difícil vai ser de realizar, ok? Então, o que que acontece? A gente nunca vai começar no modo turbo. A gente sempre vai começar, tipo, se é tá, 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 ga, da, ga, da, tá, 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 ga, da, ga, da. Eu tô aqui, ó. A marcação é essa. Digamos que aqui o BPM seja 60 ou 70. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Isso aqui é o samba reggae, né? Tum, dum, dum. Tum, dum, dum, dum. Tum, dum, dum. Aí já tá mais rápido, né? Mas eu vou começar o estudo lentinho. Tum, dum, dum. Tum, dum, 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 dum. Tum, dum, dum. Tum, dum, 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 dum. Aí depois eu vou parar, vou aumentar o tempo e vou fazer. Tum, dum, dum. Tum, dum, dum, dum. Tum, dum, dum. Tum, dum, 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 dum. Aí depois eu vou fazer mais rápido. Tum, dum, dum. Tugu, tugu, dum. Tum, dum, dum. Tugu, tugu, dum. Então, assim, as células, as notas são as mesmas. O que muda é o andamento, é o BPM que elas falaram.
beleza? Então, tudo que foi falado na aula são. Ó, Taura falou, ralentando deu certo. Ralentar é um termo que se usa, nem sei se é popular ou se é só na música, enfim, para deixar mais lento mesmo, Ei, né? vamos alentar. Então, ela conseguiu fazer o exercício de forma mais lenta. Então, o vídeo ele tá meio rápido para quem é iniciante, certo? Então, não fiquem com medo. Vamos fazer mais lento Tem a para configuração começar ele. lá de diminuir, certo? A velocidade do vídeo também. Lá nas configurações do vídeo tem, no YouTube geralmente tem aquela Ah, verdade. engrenagemzinha, Dá para aí você você diminuir. pode diminuir a velocidade, que já Verdade. ajuda. Perfeito. Meninas, por hoje é só. A gente tentou resumir, enxugar um conteúdo que fosse dinâmico, que fosse acessível, que a gente já trabalhasse também, para aproximar, né? Uma coisa que às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, essa coisa da teoria musical, e às vezes é só falta de prática, de estudo. Conhecimento, né? Exatamente. E é isso. Então, vocês podem pesquisar, ver vídeos também. A gente vai preparar as atividades também para vocês responderem. Mas é um início assim da musicalização que para mim também é uma grande oportunidade de estudar mesmo, né? A gente fica muito na prática. Isso aí a gente estudou na época do Pau e Lata, um tempão atrás, e a gente fazia muito essas aulas de Danúbio no quadro, a gente tentando fazer ali, e era muito bacana, né? E aí a gente vai retomando e vai criando novas possibilidades para vocês também ter essa acessibilidade em casa, de compreender que aquilo que a gente toca lá, se a gente quiser colocar também em figuras musicais, a gente pode, né? E agora a gente tem mais professoras que vão estar trazendo mais conteúdos e melhorando esse aprendizado para a gente. É um conhecimento sistematizado, organizado, né? Nada é por acaso, nada que a gente faz tá sendo à toa também, né? Tudo, todo conhecimento ele nos constrói, ele agrega para nossa vida, né? Não, mas eu não quero ser musicista, não quero trabalhar com música, não sei o quê. Mas isso ajuda tanto a coordenação motora, cognição, Uhum. sensibilidade, afetividade, tudo, né? Mexe. Fora, né, amigas, a capacidade neurológica, né, que a Sim, música tem, né, os benefícios neurológicos, né, a quantidade de Exatamente. neurotransmissor que é criada ali, que a gente tá Exatamente. nesse momento, principalmente da polirritmia, né, o cérebro tem que pensar muito rápido. Vai acabar. Nota 10, parabéns pela aula, meninas. Vai acabar a qualquer momento. Vamos estudar e como dever de casa, lembrem-se. As músicas do Batuque. Aprendam a letra e o pulso. Vai mandar lá também, Grave né, no Camila? coração e a palma com agudo. Você vai mandar Beleza? também lá no grupo também as letras, tudo direitinho para elas ficarem estudando, né? Isso. Isso Pois é aí. isso, meninas. Quem for participar da atividade dia 25, se inscreve lá no link, coloca o nome. E dia 26 também tem nosso arraiá, que é muito importante para todas, principalmente para quem chegou agora. Dia 26 é o dia ideal para que todas possam estar lá